Boa noite, estamos aqui para mais uma edição do Espaço Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Hoje vamos do Arlindo Tadeu Hagen, que é engenheiro civil, trabalha com engenharia civil em Juiz de Fora e é uma pessoa dedicada à literatura. Agora eu estou te ouvindo, estou te vendo, está tudo uma beleza. Tá, ok. Estou só ajustando aqui a imagem. Perfeito. Tem hora que, no computador, tem hora que tem que fazer isso mesmo, né? A gente tem que começar tudo de novo. É. A imagem está ótima. Agora tá aparecendo umas coisas diferentes aí. Não precisa você aparecer só você, de focar você. Cadê você? Não, mas tá. Clica na tela para você poder voltar para você. Você jogou a imagem para o outro lado. Pois é, tem que arrumar só a imagem, entendeu? Clica na tela que você vai voltar a imagem para você. Agora. Pronto. É. Tá certo. Ok, agora. Tá Vamos todo mundo lá. esperando você. Custou, mas agora eu acho que vai dar certo. Com certeza. Eu vejo perfeitamente agora, espero que vocês estejam vendo. Então, sim. Agora tá legal. Ok. Então tá bom. Vamos começando tudo de novo. Boa noite para você, né? Seja Boa bem-vindo. noite. Né? Resolvido o JR, tranquilo. Tadeu, Resolvi. a gente convive há algum tempo já, né, na JL e tudo mais. E eu não sabia que você era engenheiro civil. Você trabalha com engenharia. Trabalho com engenharia, sou formado aqui na Universidade Federal, formei em 87, então já são 33 anos de profissão. E Aham. muita gente estranha, né? Porque aparentemente a poesia e a engenharia não dão liga, né? Né? Eu tenho curiosamente uma palestra que eu digo que chama Engenharia na Trova. São só Ah, trovas ligadas à engenharia, e eu cito alguns engenheiros que são poetas, né? Mas muita gente acha que não dá liga, né? Que não combina, né? mas eu acho que não tem nada a ver, né? De repente, é que nem no meu É, caso, por exemplo, eu me formei em 86, tá? Eu formei um ano antes de você, né? E tem gente também que acredita que a poesia com a medicina também não funciona muito bem, né? é Apesar verdade. de vários médicos, poetas, médicos, escritores, né? Tá Muitos, né? certo? Muitos. Temos Muita muitos. gente. Muita gente. Outro dia mesmo eu falei Engenheiro também nós temos alguns. Aqui em Juiz de Fora tivemos um grande poeta, Nicolau Klaenzorg, que era engenheiro, foi inclusive um dos projetistas da cidade universitária, né? E era poeta, foi trovador aqui, fundador da UBT, o refundador, né? Que a UBT aqui foi refundada no início dos anos 80, então ele foi quem retomou o caminho
e infelizmente morreu muito novo, né? Morreu muito jovem. Mas era um grande poeta. Sim. Tem muita gente que faz, né, consegue fazer as duas coisas tranquilamente, não tem problema nenhum. Nós tivemos vários médicos aqui em Juiz de Fora que são escritores também, né? O Pedro Nava, que é talvez o mais famoso de todos eles, mas É verdade. na história da literatura a gente tem vários profissionais, como eu falei do Jorge Lima semana passada. O Jorge Lima era médico e era escritor e poeta, né? Sim. E o orientador dele, a tese de mestrado, também era um poeta, era médico poeta. Então não tem nada a ver, né? Mas, um dos maiores poetas que eu conheci na minha vida, Miguel Russovski, era médico, era dono de hospital. Na cidade de Joaçaba, lá em Santa Catarina, e assim, de uma produção absurda. Ele, pós-morte, foi lançado um livro com a obra completa dele, que é perto de 1000 páginas. Nossa. Então, assim, uma produção intensa, e imagino que o médico já é um sujeito ocupado. O sujeito para ser dono de hospital, né, para ser o administrador daquilo, né, e ele achava tempo para escrever, escreveu muito, e eu tive com ele vários encontros aí pelo Brasil afora. Um sujeito fantástico. Que legal. Boa noite, Fernanda. Tá dando boa noite pra gente aí, ó. Boa noite. Seja bem-vinda à entrevista da Lei aqui. E você descobriu a literatura quando, Tadeu? Como é que foi isso? Olha, é uma historinha. Vou contar essa historinha, que eu digo sempre que eu entrei para a literatura por causa dos figos. Aí quando eu digo isso, a pessoa estranha tem que contar o caso, né? Eu era garoto, eu era um leitor assíduo, e eu escrevia uns poemas livres, na época de colégio, e não guardei nada disso, fazia, entregava ali para os colegas de escola, né? E não tinha nada. E havia um costume que acho que hoje se perde, porque as casas não têm mais quintais praticamente, né? Mas quando eu era menino, eu sou nascido e criado ali no Morro da Glória, aos pés da Igreja da Glória. E eram todas casas com quintais, né? Minha casa, por exemplo, tinha um pé de jabuticaba, e quando dava jabuticaba, minha mãe colhia aquilo em baciadas, e a gente saía distribuindo para vizinho, conhecido, amigo, parente. E assim eram várias pessoas. E um belo dia, a minha mãe me designou, eu garoto, com 15 anos, para buscar uns figos na casa de uma tia, que morava ali no bairro Santa Catarina, um bairro relativamente perto, né, perto ali do Hospital Escola, em frente àquela pracinha, Praça dos Namorados. Essa minha tia, irmã da minha mãe, era casada com o poeta Célio Greenewald. E quando eu cheguei lá, ele estava fazendo uma coisa, porque ali no bairro Santa Catarina, até hoje, tem muito pouco comércio. Então, é muito vendedor de porta que passa por lá, padeiro, verdureiro, sem contar esses que passam nas nossas também, né? Carteiro, lixeiro. Então, meu tio tinha o hábito de, no final do ano, ele comprava algumas garrafas de vinho e fazia umas trovas ao amigo leiteiro, ao querido verdureiro, né? Feliz Natal, aquele negócio. Colava naqueles garrafas de vinho e distribuía para as pessoas ali que conviviam durante o ano. Que legal. E eu cheguei nessa hora em que ele estava fazendo essas trovas. E aí fiquei ali sentado conversando com ele, me mostrou aquilo, e eu, atrevidamente, fazia meus versos brancos e disse, isso aí eu sou capaz de fazer também. Aí ele disse, então faz umas. Falei, mas assim? Não, vai para casa, faz algumas e traz para eu ver. E eu fui para minha casa, fiz 6 trovas e levei para ele ver. E aí, tudo errado, né? E ele foi me corrigindo, né? Olha, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, né? É diferente. Eu não sabia contar, né, as sílabas, não sabia que parava na tônica, contava até a última. E nisso nasceu uma convivência. Ele era um grande poeta, né, um grande escritor, era da Academia Juiz de Fora de Letras, chegou a pertencer à academia antes da nossa Juiz de Fora, que foi refundada, ele pertencia à antiga também,
Então, ele foi me ensinando. E ali eu fui aprendendo, e motivado sobretudo pelos concursos, né, de trova pelo Brasil inteiro, eu comecei assim entrei no mundo da trova, e entrando no mundo da trova, no da poesia e no da literatura, graças aos Figos, né? Então, até hoje sou muito grato a eles, porque me botou num caminho que com certeza fez de mim um homem melhor do que eu seria se não fosse a poesia. Com certeza eu tenho assim a nítida consciência disso. Que legal. Aquilo que você começou falando, né, que você viu ele fazendo a trova e falou, isso também faço, né? É uma coisa que muita gente pensa nisso, né? A trova eu botei a trova um estilo um estilo literário de poesia famoso, né? E não é fácil fazer, né? Você concorda comigo? Eu acho que a trova tem uma regra, tem todo um caminho a ser seguido, que é importante isso, né? Você acha? Hoje em dia você deve achar super fácil fazer uma trova. Não acho não. Bom, há muitos anos atrás eu respondi me fizeram essa pergunta numa entrevista na televisão, se era fácil fazer uma trova. E eu disse uma resposta clássica, ficou meio cabotina na época, mas eu continuo pensando exatamente o que eu disse, sei lá, 30 e tantos anos atrás. Fazer uma trova é fácil. Eu tinha um amigo que dizia assim, basta contar até 7 e saber português. Tecnicamente é fácil fazer uma trova. Agora, você fazer uma boa trova, você tem 28 sílabas, né? 7 vezes 4, para expressar um pensamento completo. Ainda tem a questão das rimas, né? Então, eu acho que quem melhor definiu esse assunto foi o poeta Adhemar Tavares, o único trovador que pertenceu à Academia Brasileira de Letras. E ele disse assim: ó linda trova perfeita, que nos dá tanto prazer, tão fácil depois de feita, tão difícil de fazer. Com certeza, eu acho... a questão toda é essa, né? Eu acho que até a métrica, que a gente de repente costuma fazer uma métrica e tudo mais, mas a questão da trova é justamente isso. É você fazer em 4 versos, heptassílabos, uma mensagem importante, né? Ela tem que ter uma coisa importante para ser uma boa trova, né? É o que a gente chama de achado, né? A boa trova tem que ter um achado, tem que ter uma coisa diferente. Se ela não tiver isso, aí ela cai no lugar comum, não se destaca, né? Então, por isso é que realmente isso que ele fala, que é tão fácil, depois que você vê pronto, é igual quando a gente pega um resultado de concursos, a grande maioria absoluta dos concursos de trova no Brasil, eles são por tema, né? Então você fica ali 2, 3 meses pensando naquele tema e tal, faz o que você faz de melhor, manda para o concurso. Quando vem o resultado, você olha e fala, puxa vida, como é que eu não pensei nisso aqui antes, né? Estava na minha cara aqui e eu não enxerguei. Porque cada um tem a sua visão diferente, né? E aí é que vai do talento de cada um. Eu falo sempre nas oficinas de trova que eu faço, que eu ministro, que as ferramentas para fazer, a gente fornece. E a pessoa se descobre ou não trovador. Mas porque também, se você não contar para ela que ela é trovadora, ela não vai saber. Se ela não tiver ali a ferramenta básica para se movimentar, para pegar os truques, né? Porque como tudo na vida tem, como toda profissão, como toda arte, a pintura, a música, o teatro, tem seus truques que a vida ensina, né? Você pode ter a técnica completa, se você não tiver a vivência vai dando os caminhos, né? Dificilmente você tem assim, um grande autor que inicia com uma obra-prima. Né? Geralmente ele lança 2, 3, 4 livros para depois chegar ao grande livro, né? Então assim é na poesia e na trova também. A trova é, né, um estilo de poesia famoso. Quando surgiu a trova? Olha, a trova vem da época medieval, né? Os registros mais antigos que a gente tem é de Toulouse, né? Na França.
E a palavra trova, né, vem do trover, né, de achar, né, daí o nome achado, né. Então são as reminiscências mais antigas que a gente tem. São Francisco de Assis era trovador. Ele fazia ele era trovador, por isso ele é o padroeiro dos trovadores. Depois de amanhã, dia 4 de outubro, é considerado o dia da trova. Dia de São Francisco de Assis, que é padroeiro dos trovadores. Então vem dessa época, né? E veio para o Brasil através das caravelas portuguesas, né? Como toda a nossa cultura, né? Chegou aqui através dele. E ficou assim, durante muitos anos, a trova ficou, digamos, ela era muito usada como estribilho de poemas, ou versos circunstanciais. Os parnasianos, por exemplo, usavam demais a trova como xiste, como zombaria, para mexer com um, mexer com o outro, e circunstancial mesmo, né? Tem uma trova famosa do Emílio Menezes, diz que ele estava uma manhã numa daquelas confeitarias onde ele se encontrava e chupando uma laranja. Aí disseram para ele, mas Emílio, laranja essa hora? Aí ele disse assim, a laranja é fruta fraca, não sustenta como a canja, mas em dias de ressaca até Deus chupa laranja. Muito legal, muito bom. Então era muito usado para isso, para epitáfios, né? Até que na década de 50, um poeta, né, Luiz Otávio era o pseudônimo de um poeta chamado Gilson de Castro. Ele se apaixona pela trova e começa a divulgar a trova. E ele começou a reparar que aqueles suplementos literários que havia pelo Brasil inteiro, e que ele recebia, jornais, revistas, publicavam sempre as mesmas trovas. Por exemplo, o Jornal de Recife publicava as mesmas, de tempos em tempos, eles repetiam. Porto Alegre, a mesma coisa, o Rio, Goiás e assim por fora. Então ele começou a fazer o quê? Coletar aquelas trovas e enviar para os outros lugares. Pegava as trovas de Recife e mandava para Florianópolis. Pegava de Florianópolis, mandava para Cuiabá. E assim ele começou a receber muita correspondência. E em breve ele estava com uma coletânea imensa de trovas. Aí em 1958 ele lançou esse livro, Meus Irmãos, os Trovadores. Que legal. Que é considerado o marco inicial da história do movimento trovadoresco no Brasil. 1956, perdão. Então, depois de 1960 vieram os Jogos Florais, 66 a fundação da União Brasileira de Trovadores, e todo o movimento que se desenvolve até hoje no Brasil, né? No Brasil e no exterior, que hoje a UBT tem representações em uns 40 países fora, que eles estão realizando aí, em média, uns 8 a 10 concursos internacionais por ano. Esse ano eu tive uma trova premiada na China. Nossa! E estou concorrendo agora em Costa do Marfim, primeira vez na África. Então, quer dizer, o movimento está se expandindo e hoje já existe uma entidade chamada OMT, Organização Mundial de Trovadores, que é a responsável por esses concursos no exterior. Muito legal. E a sede da UBT é onde? Olha, no estatuto prevê o seguinte, a sede da UBT é onde mora o presidente nacional. Ela não tem uma sede fixa. Então hoje eu diria que provisoriamente a sede da UBT é Juiz de Fora, porque eu estou o presidente, né? Eu sou vice-presidente nacional e a nossa presidente nacional sofreu um acidente doméstico, teve uma queda, então ela está afastada e eu estou respondendo pela UBT nacional. Torcendo muito para que ela se recupere plenamente e volte, né? Ela está bem encaminhada a recuperação. Ela é de São Paulo atualmente, então a sede já está no 3º biênio, que é São Paulo. Os primeiros presidentes foram todos do Rio, Luiz Otávio era do Rio,
depois ele foi o presidente fundador, depois ela passou, teve com outros, mais 2 presidentes, que foram Carlos Guimarães, João Freire Filho. Depois ela foi para Pouso Alegre, Eduardo Toledo, veio para Belo Horizonte, com Luiz Carlos Abrita, e está em São Paulo no 3º biênio aí. Mas hoje, assim, digamos, provisoriamente, a sede da UBT é Juiz de Fora. Muito legal, muito bom, né? Domingo vamos divulgar isso na live de poesia. Vou falar, ó, estamos com a UBT, né? Você me disse que tem mais de 800 trovas premiadas. Isso Sim. no Brasil? Você já falou que teve até no exterior, na China, inclusive. Eu já tenho algumas no exterior. Eu fui a 4 eventos internacionais, fui presencialmente. O primeiro Jogos Florais fora do Brasil foi na Argentina, Buenos Aires. Depois eu estive na República Dominicana, fiz uma palestra, inclusive em trova, numa rádio de São Domingo. Estive na Venezuela, em Mérida, um dos primeiros Jogos Florais da Venezuela, e no Chile. No Chile eles fizeram junto com o Congresso Internacional de Poesia. Então os Jogos Florais lá foi realizado. Desses 4 eu consegui presencialmente. Esse ano estava tudo previsto para eu ir ao Equador. Só que a pandemia inviabilizou o evento, né? Aliás, inviabilizou todos os eventos de trova. A gente tem aí uns 20 eventos de trova durante o ano. E esse ano vamos passar em branco, não vai haver nenhum, inclusive o mais tradicional, Nova Friburgo, 60 anos, né? 60 anos de jogos, nunca tinha falhado. A festa lá sempre no mês de maio, na última semana de maio. E esse ano, infelizmente, não houve. Provavelmente em 2021 farão as duas entregas, né? De 2020 e 2021. Não fizeram nenhum evento online só para registrar o momento? E lá não fizeram. Alguns lugares estão fazendo eventos online. Em destaque, Curitiba. Curitiba, eles compraram aquele horário, né? Eles compraram aquele horário pela Zoom. Então eles estão fazendo assim muita atividade mesmo. Ontem foi feita uma palestra, tem um trovador de São Paulo, Pedro Melo, que se tornou doutor. Ele fez uma tese de doutorado sobre a trova humorística. E ontem ele fez uma palestra, eu até divulguei lá nos grupos da JL, nesses grupos que a gente participa de WhatsApp. Eu não sei se alguém chegou a assistir. Então, ele fez uma palestra. Então, Curitiba tem feito muita coisa. Eles fizeram a entrega de prêmios dos Jogos Florais de Curitiba desse ano, assim, online. E a UBT de Campos tem feito reuniões. Eu até, esse ano, nos anos pares, a UBT realiza as eleições municipais. Então, foi uma decisão que me coube tomar, foi autorizar as eleições por lives. Eu autorizei, ainda não tenho no tipo, agora no mês de outubro, né? A UBT sempre é assim, nos anos pares, ela faz as eleições municipais e a nacional e estadual nos anos ímpares. Então, foi uma coisa que eu tomei a decisão aí, ouvindo o Conselho Nacional da UBT, e autorizei as lives. Então, vamos ver se o grande problema, né, é que é uma entidade de terceira idade, né? O grande percentual dos trovadores são trovadores acima dos 70. Então, tem muita gente que tem dificuldade, né, com a tecnologia. Então tem dificuldade para entrar, mas lá em Curitiba eles têm feito belíssimo. A gente nem consegue acompanhar. Eles estão fazendo 2 lives semanais. Não só, porque lá eles trabalham com outras entidades, Centro Paranaense de Cultura, Academia Paranaense de Poesia. Então eles fazem uns eventos conjuntos. Terça-feira teve uma live espetacular, uma palestra sobre Fernando Pessoa e os heterônimos, pessoa com profundo conhecimento. Eu já fiz uma palestra lá uns 2 meses atrás, e a mesma palestra que eu fiz na JL no mês passado, eu fiz até a pedido da Marisa Pontes, porque ela me assistiu
na live lá de Curitiba. Sim. Então, algumas têm conseguido aí enfrentar esse momento, né? Os próprios jornais, que a UBT tem muito jornal, estão todos hoje virtuais, né? A própria UBT Nacional, eu estou fazendo palavras da UBT virtualmente, enviado aí por e-mail, por WhatsApp, pelo Messenger. É o jeito que a gente vai levando para driblar, né, a pandemia, né? Continuar existindo. Eu acho que a gente tem que esperar a pandemia acabar, mas nós não podemos acostumar com isso, né? Eu acho que o presencial é 100% mais importante. Né? Eu acho que eu acho que são duas coisas distintas. Eu tenho medo do êxodo, sabe? Eu tenho medo que as pessoas se acostumem a não ir aos eventos e depois continuem não indo. Essa é uma preocupação que eu tenho. Por outro lado, ontem mesmo a gestora lá do canal de Curitiba, ela falou uma coisa que é verdade. Ao mesmo tempo que é ruim, porque você não tem a presença física, né? Você consegue reunir poetas do Brasil inteiro. Com certeza. Nesse evento de Curitiba, tínhamos até trovador do Japão assistindo. Tem um brasileiro que mora no Japão, ele ficou até de me assistir hoje. Edivene Loureiro, se estiver aí, um abraço. Ele assistiu essa live de Curitiba. Confuso e tudo, né? Mas... Então isso aí ela disse, olha, depois, quando voltar, talvez a gente continue fazendo algumas lives por essa facilidade de reunir gente ali que a gente nem conhecia pessoalmente, né? Trovadores do Nordeste, do Norte, né? Eu mesmo conhecia ali, vi fisicamente essas pessoas que eu não conhecia. Então, acho que são duas realidades, né? O problema todo é o seguinte, a virtual facilitou muito essa coisa da distância, né? Você às vezes não pode ir a algum lugar, até por questões financeiras, questões de trabalho, mas você faz um virtual e você está todo mundo junto. Mas eu acho que o físico é mais importante sempre, né? Ah, claro, então, isso não tem dúvida, né? Eu sinto uma falta tremenda. A gente estava num ritmo aqui muito bom, né? Em Juiz de Fora, uma quantidade imensa de eventos, né? Você tinha a reunião da academia, reunião da UBT, o Café com Poesia e Arte, lá no Excalibur, o Sarau do Excalibur, o Café com Chá com Poesia, lá com Jorge Lenzi na biblioteca, né? Vários eventos aí da Leia. Então a gente estava tendo aí, sei lá, umas 10 oportunidades de encontrar. E isso tudo realmente eu sinto muita falta assim, desse encontro físico, né? Acho que todos nós sentimos, né? É muito complicado isso. É muito difícil, mas a gente está... A esperança é grande. Vamos não perder a esperança não, porque a esperança é grande. Vamos ver o que vai virar, né? Eu acho que essa tranquilidade só vai vir com a vacina. Sim. Então, expectativa aí, eu acho que para o começo do ano que vem. Então, eu tenho uma esperança de que... Porque as coisas começam mesmo lá para março, né? Então, eu tenho esperança de que a gente consiga isso. No ano que vem, ter um ano mais ou menos normal, né? Ou um novo normal, como apregou por aí, né? O problema é o que será esse novo normal, né? Pois Vamos esperar. Né? Mas eu acho que o mundo passa por mudanças né, regulares aí. De repente, é mais uma que nós estamos passando. Né? Porque não é só da doença em si, mas a questão agora da convivência das pessoas, do modo de agir, do que estão fazendo diferente, e isso vai refletir para frente agora, né? Eu acho que pode ser outra mudança, né? Eu acho assim, eu quero muito acreditar nisso, sabe? Não estou assim 100% confiante de que isso vai acontecer, mas eu ouço as pessoas falando isso, que a gente vai sair daqui melhorado como ser humano. Eu espero que sim, tomara que sim, né? Se disso tudo não valer para nada, pelo menos para a gente valorizar coisas que a gente considerava tão normais que a gente não valorizava, né? Como a própria possibilidade do encontro. Muita gente às vezes deixava de ir, né? Porque estava com preguiça, coisas menores.
e quem sabe isso aí vai haver uma valorização para que os nossos encontros possam ser cada vez com mais presenças, né? Com certeza. Tomara. A Flávia Alves está dizendo aí, olha, esperando a vacina para sair abraçando todo mundo. Eu sinto uma falta imensa de abraçar os outros. Pois é. A Flávia mesmo aí, nossos projetos de viagem, né, da Flávia Tour, né? A gente tinha uma expectativa imensa com essa possibilidade que se abria, né? E pois é. Tudo parado. Tomara que em 2021 a gente consiga retomar isso tudo. Com certeza que vai. Fala das suas obras publicadas pra gente. Você está com um livro agora no Plero, né? Mas o que você já publicou? Como é que... Olha, na verdade, eu venho adiando esse projeto desse livro de trovas há muito tempo. Eu organizo, paro. A minha vida profissional, muitas vezes, eu fui gerente de projeto durante muitos anos. Então, é praticamente 24 horas em função de trabalho. Então, eu muitas vezes deixei essa organização, eu nunca deixei de escrever, mas deixei muito de organizar as coisas para publicação. Mas eu já há algum tempinho agora, a minha previsão era para sair esse ano, estava tudo arrumadinho, tudo organizado, veio a pandemia, eu parei. Mas depois eu pensei, por que parar, né? Então eu já retomei isso aí, agora já está muito encaminhado, então vai sair o meu livro de trovas, vai ser perto de 600 trovas, dá 500, eu peguei essas são todas trovas premiadas. Eu peguei dessas 800 mais ou menos que eu te disse, excluí as humorísticas, que aí eu vou fazer um segundo livro, só com trovas humorísticas. Então eu excluí as humorísticas e outras trovas que mesmo classificadas eu não gostava, mas dá quase 600 trovas. Então chama esse Retratos 4x7, que é justamente, né, os 4 versos vezes as 7 sílabas da trova. Sim. Esse é um projeto tão antigo, rapaz, que eu ia dar o nome de slides. Porque a trova, eu acho que ela é um instantâneo, né? Mas hoje, o slide, muita gente nem sabe o que é mais, né? Nós somos mais ou menos da mesma época, a gente estudava com slide, né? E hoje as pessoas nem sabem mais o que é slide. Então eu adotei esse 4x7, o livro está prontinho, já estou com o orçamento pronto, está tudo... Deve sair aí daqui uns 2 meses. Mas antes, eu tinha esse livro aqui, praticamente o único livro solo que eu tenho. Isso é uma coleção lançada lá em Porto Alegre, são sempre 2 autores, um vivo e um morto, um vivo homenageando um morto, por isso que chama Coleção Terra e Céu. Então, eu fiz com o meu tio, com minha grande influência, né? Então, são trovas minhas e trovas dele. Que legal. Coleção Terra e Céu, trovas minha, Arlindo Tadeu Hagen e Célio Greenwald. Eu tenho mais 2 livros em parceria, são esse aqui, Cantando ao Som de Cetilhas, e esse outro, 12 em ritmo de cestilhas. Isso aqui foi, na verdade, uma brincadeira que a gente fazia pela internet, no primeiro com 7 poetas espalhados do Brasil inteiro. Isso é uma tradição muito forte lá no Nordeste, né? E o segundo são 12 poetas do Brasil inteiro. Então, a gente fazia por e-mail, você fazia uma cestilha ou uma cetilha, a pessoa ia dando sequência daquilo, tem um esquema de rimas e tal. E dessa brincadeira nasceram esses 2 livros aí em parceria, um com esses 7 poetas, são 7 poetas, e o outro são 12 poetas. Então, esses que eu considero assim, livros autorais. Agora, eu participo de muitas coletâneas, né? Muitas coletâneas ou antologias, né? Discussão aí lá da Marisa e a Leila eternizam aí essa discussão de antologia e coletânea. Mas eu participo bastante, tento participar muito. Ano passado participei de 4 coletâneas. Uma tivemos juntos, né, no Halloween, né? Sim. Eu participei também do Múltiplas Palavras do ano passado, que esse ano
estaremos juntos também. Sim. São 100 sonetos brasileiros, eu participo com o soneto. Esse livro acabou de ser premiado, ganhou um prêmio aí, desses prêmios de imprensa, eu não sei bem o nome dele não, ele foi feito lá em Fortaleza. E esse aqui é uma coletânea da UBT de Porto Alegre, Planeta Trovador. Eles lançam a cada 2 anos, é uma coletânea com trovas eles botaram até o nome de Planeta justamente para abrir para esses trovadores de língua hispânica, né, que hoje eles começaram a vir às festas do Brasil, então a gente hoje já se irmanou com trovadores da Argentina, do Chile, da República Dominicana, Venezuela, né? Temos trovadores aí pelo Brasil inteiro que participam dessa coletânea. Esse ano eu já estou em 3, 2 estamos juntos, né? Que é o Múltiplas Palavras 2 e o Poesia na Pandemia. Poesia na Pandemia. E dentro dessa mesma temática, eu estou da Taba Cultural, um livro da editora Taba Cultural, que é Palavras do Caos. São poemas gerados durante a pandemia. Então, eu estou participando com 3 poemas lá. Nada disso ainda está na minha mão. Isso aí está tudo ainda para chegar, né? Então, mas até o final do ano eles devem estar por aí. Pois é. O Poesia na Pandemia, cada vez que falo nele eu fico com vergonha, rapaz, porque já era para ter chegado há muito tempo. O primeiro foi essa questão da greve dos Correios, ele foi impresso em São Paulo, eu fico perturbando o dono da editora aqui, porque eu quero o livro, e ele diz, não, vai chegar, semana que vem chega, sexta-feira, essa hora, eu falo, pô, essa semana passou e não chegou. Mas vamos ver se semana que vem chega o nosso livro aí. Foi mais fácil fazer o livro do que tê-lo físico. Né? O livro foi rápido, né? Nós montamos o livro em 10 dias. Né? O meu livro, o Retratos 4x7, eu freiei por causa disso. Eu fiquei com essa sensação de que eu ia fazer o livro e não ia ter o que fazer com ele. Então, por isso é que eu, no primeiro momento, parei tudo. Aí depois eu falei, poxa, porque no início lá, a gente não achou que fosse ficar tanto tempo, né? Eu acho que ninguém... olha, o último evento que eu participei foi aquela festa da Leia, em homenagem ao Dia das Mulheres. Lá no MAN, né? Sim. Se não me engano, acho que foi numa quinta-feira, uma quarta-feira. Quarta-feira. Foi. Uma quarta, né? Eu tinha feito a oficina, eu estava fazendo uma oficina lá no Instituto de Filoneuroterapia. Eu tinha feito a oficina, houve aquele evento, a gente estava mantendo a oficina até no final de semana. No final de semana, no grupo do WhatsApp lá, o pessoal começou a se preocupar. E aí, mas quer dizer, eu falei, olha, não adianta cancelar um dia, vamos cancelar agora até poder voltar. Mas eu não imaginava que, assim, eu tinha uma viagem prevista para maio. Eu digo, olha, o meu prazo limite é maio. Né? Olha só que inocência hoje, né? Você, na área médica, talvez tenha tido uma outra visão desde o início. Eu não, eu achei que aquilo era uma coisa aí de 1 mês, 2 meses e que a vida fosse voltar ao normal. A gente também esperava que fosse, sabe, 1 mês, 2 meses, né? Tanto que ficamos assim, com um monte de congressos, por exemplo, ainda não vai ser em agosto, vai ser em julho, de repente começou lá para maio, passa de julho para outubro, passa tudo para outubro. Eu cheguei a comentar, inclusive, aqui, que eu falei, gente, outubro vai ter 120 dias, porque está todo mundo passando tudo para outubro, né? E tudo foi cancelado mesmo. Né? Hoje em dia a gente tem alguns congressos aí médicos rodando online. Vai ter semana que vem um congresso de cirurgia, vai ter na outra semana um congresso de UTI, tudo online. Porque esperava-se que fosse adiado para fazer físico, mas não teve jeito. Então, só ano que vem mesmo. Né? É isso mesmo. Mas a gente também esperava que fosse rápido. Né? Muito bem, a gente está... A outra forma que você gosta muito, eu sei disso, de escrever, também é uma outra forma difícil de escrever, que é soneto. Né? Sim. Fala pra gente a respeito do soneto, porque
Tem gente que, hoje em dia, temos, como por exemplo, eu entrevistei aqui o Eduardo, e o Eduardo tem 21 formatos de sonetos, né? Tem sonetos, inclusive, livres. Mas qual a sua opinião a respeito de soneto? Olha, o meu tio era um grande sonetista. Então, quando eu comecei ali, naquele contato com ele, eu fiquei com vontade de experimentar. E experimentei, mas eu tinha uma dificuldade tremenda com o soneto, porque a trova me deu o poder de síntese. Eu comecei pela trova, então ela me deu o poder de síntese. Então, eu não gostava dos meus sonetos, porque eu dizia tudo que eu queria num terceto, né? No último terceto. A mensagem mesmo estava ali, naquele último terceto. Então eu escrevia e não gostava. Aí eu digo, então eu vou parar de fazer soneto, vou continuar fazendo trova. E fiquei alguns anos sem fazer, mas com aquela vontade de fazer. Aí eu fui aprendendo a técnica de você contar uma história através dos versos. E aí voltei a gostar de fazer sonetos. Mas fazia muito pouco, eu fazia 1, 2, 3 sonetos por ano, e olhe lá. Agora, de uns 2, 3 anos, tudo é assim, a influência, né? Então, graças a alguns amigos sonetistas, eu acabei entrando na Abraço, que é a Academia Brasileira de Sonetistas. Então você começa a ter mais contato, a conhecer mais. E um grupo que a gente criou pequeno, que a gente está fazendo sonetos a 4 mãos. Sim. São mais 3 sonetistas, um do Espírito Santo, um de Pernambuco e outro de Rondônia, de Porto Velho. Então a gente faz pelo WhatsApp, né, os sonetos. E graças a isso, eu tive aquele... voltei a fazer sonetos. Nessa pandemia aí, talvez seja o que eu mais fiz. O que eu mais fiz, a minha expressão preferida aí nesse ano de 2020, muito mais do que a trova, foi o soneto. Eu gosto muito, acho assim, acho difícil, acho o soneto de execução difícil, mas ele dá um prazer, uma satisfação pessoal imensa. Para mim, maior do que qualquer outro gênero literário. Quando você termina um soneto, que você vê que ficou redondinho, que está ok, sobretudo quando você mostra para alguém, você tem esse retorno, né? Então, é muito gratificante. Então, eu tenho gostado muito de fazer sonetos. Eu faço versos livres também, mas tem muita dificuldade. Tenho muita dificuldade, porque eu acho assim, sabe, Arthur? O verso livre, justamente o nome está dizendo, ele é livre, né? Então, para você tem que ter uma ideia muito boa, né? Você tem que ter algo a dizer muito importante, porque senão não se justifica escrever. Então eu fico sempre assim, tenho dificuldade no verso livre por causa disso. Ano passado eu fiquei muito feliz. Eu mando para concursos e quase não me classifico com versos livres. E ano passado, para minha surpresa, eu tinha um concurso tradicional aqui em Leopoldina, né? O concurso de poesia Augusto dos Anjos. E eu mandei um soneto e um verso livre. Como selecionaram o verso livre, o soneto não entrou lá, eles faziam era tipo um festival, selecionava acho que 10 textos, e selecionaram o verso livre, e eu levava tão pouca fé, rapaz, que eu fiquei até com vergonha, porque a Leopoldina é muito perto, né? Eu não fui lá, rapaz, não fui lá, e um amigo meu, esse sonetista que faz os sonetos lá, o Ed Soares, que é do Espírito Santo, ele disse assim, porque é pertinho, então eu fui, né? Eu fiquei com vergonha, né? Porque ele achou de Vitória a Leopoldina pertinho e eu aqui a 100 quilômetros não fui. Fiquei com dó de não ter ido. E esse poema acabou tirando o primeiro lugar lá. Foi uma surpresa, eu não esperava de jeito nenhum. Então, ainda não confio no meu taco aí, no verso livre. Mas tenho me esforçado para fazer. Porque eu acho bonito, eu gosto do poema livre, né?
mas apanho um bocado para fazer. Pois é, eu acho que é o contrário, eu acho que não tem. Para fazer um verso livre não tem esforço. Ele nasce. Sabe, o verso livre você vai colocando, vai escrevendo, e ele está livre. Você está jogando fora o que você está pensando. O soneto, por exemplo, já tem você já fica mais preocupado com a forma, com o formato, com a métrica, com tudo mais. Então eu acho assim, eu considero a forma do verso livre mais fácil de fazer. Eu comecei a fazer verso livre, aí eu tive aquele encontro com o meu professor de matemática, que queria que eu virasse um parnasiano que nem ele, entendeu? E depois eu achei o Manuel Bandeira e comecei a fazer verso livre. Faço outras coisas, mas eu acho que o verso livre não tem essa dificuldade que você acha. Talvez é costume. É costume, tudo é costume. Isso que você está dizendo da dificuldade da métrica, você começa, quando você fica acostumado a fazer, você começa, o seu pensamento vem metrificado. Isso é uma coisa... Não, olha, eu quando comecei na trova, há um grande trovador, um dos maiores do Brasil, Durval Mendonça, um trovador cego, ele morava no Rio de Janeiro. Eu sempre que ia ao Rio, eu ia muito ao Rio. E eu fazia questão de visitar. Era um craque mesmo, né? E um dia ele me disse assim: você tem que fazer trova, até você começar a pensar em 7 sílabas. Aí eu pensei, esse cara tá louco, né? Isso não tem jeito. Mas você sabe o que acontece, rapaz? Você fica tão acostumado que o seu pensamento vem metrificado. Eu pensava muito em 7, e agora tenho pensado muito em 10, por causa do soneto. E agora, lá no grupo dos sonetos, eu estou desaprendendo algumas coisas que eu sabia, porque acho que está nos acompanhando aqui, o Gerson Brito. O Gerson Brito é um poeta espetacular, de Porto Velho. E ele lança lá como os desafios umas métricas diferentes, verso com 11, verso com 10, mas batendo na 7, que eu desconhecia, né? Então eu estou aprendendo muito novas técnicas do soneto. E às vezes, aí realmente você tem que começar a se preocupar com a métrica, porque o seu ouvido está acostumado, né, por exemplo, o soneto, ele não pode bater na 5ª nem na 7ª. Então, o meu ouvido é treinadíssimo para não bater na 5ª nem na 7ª. Aí me arrumou lá um estilo de soneto que bate exatamente na 7ª. Eu tive. Ainda bem que era eram 4, né? Até chegar a sua vez de novo, você já tinha tempo de treinando. Porque eu apanhei um bocado lá dessa forma de fazer. Mas então é tudo isso, é o costume. Se você acostumar a fazer sonetos, eu já vi que você faz sonetos também, você andou fazendo, o seu ouvido vai ficando treinado. Aí, aquilo que parece uma dificuldade, deixa de ser. Porque eu acho que mesmo quem escreve versos livres deve aprender a metrificar. Porque poesia é ritmo. Então, deve aprender a metrificar e extrair disso benefícios para a sua poesia. Porque a métrica te dá ritmo, né? Você não precisa forçar o ritmo através. Porque às vezes o verso livre, como você está totalmente. Não está preso a nada, você às vezes descamba para falta de ritmo. Então, por isso que às vezes a gente vê poesia que você fica assim meio né? Tinha um poeta que dizia que tem alguns versos livres que deviam estar presos, né? Com certeza. Mas eu de vez em quando faço alguma coisa metrificada. A Lucélia Santos falou que ela tem mais facilidade em fazer poesia metrificada do que verso livre. Eu outro dia escrevi... Lucélia, né? É Lucélia Santos que disse? Eu não estou conseguindo ver aqui os nomes passando. Essa Lucélia Santos é uma grande poetisa do Rio Grande do Norte. Que legal. E ela explora justamente, eu nunca vi versos livres dela.
ela usa muito a métrica nordestina, né? As décimas, né? O martelo galopado, é uma poetisa jovem e excelente, muito boa mesmo. Tenho uma profunda admiração. Um beijo, Lucélia. Pois é. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu falava contando as sílabas no dedo, sabe? De tanto fazer. Eu vivia contando o que eu estava falando, contando nos dedos. Sabe? Eu quando aprendi, o meu tio me ensinou a contar nos dedos, e eu também andava pela rua aí igual maluco, contando nos dedos, né? Pois é, eu vivia contando tudo nos dedos ali, ó. E até hoje, se eu for fazer uma poesia metrificada, eu faço contando nos dedos. Não, eu também. Esses versos mais tranquilos, a gente não precisa, o ouvido já, mas muitas vezes eu ainda tamborilo, né? Que a gente fala tamborilar é bater o dedo, né? Para contar o som. E olha, aí é a melhor técnica para se aprender métrica. É o melhor jeito. Eu conheço vários, né? Quando eu dou oficina, eu falo. Por exemplo, tem músicas que você canta o verso em alguma melodia, né? Por exemplo, olha a Rosa na Janela, ela é em 7. Então, se você cantar ali, para quem está aprendendo a fazer trova, canta a sua trova na melodia de Olha a Rosa na Janela, e se der certo é porque está certo a métrica. Então existem várias técnicas, mas essa do dedo eu acho a mais fácil, né? E mais tranquila. Muito mais tranquilo mesmo. Você para, inclusive você tem, né? É doideira. Eu acho que a literatura é boa por causa disso, ela tem esse leque, né, de coisas importantes aí. Agora, o outro estilo que você está começando também, você está fazendo, que é o haikai. Sim. O haikai é outra coisa que vai, sei lá, eu acho o haikai que são 5, 10, não, 7, 5, né? 7, 5. 7, 5. Eu gosto muito de haikai. Olha, eu gosto muito de experimentar, de conhecer, né? E você entender. A própria aldrabia, de vez em quando eu arrisco uma aldrabia. E o haikai, porque ele é outra coisa que, se você for seguir as regras do haikai, eu comecei a fazer uns haikais, aí tinha um amigo em São Paulo, ele me mandou um livro, A Técnica do Haikai, um calhamaço. Aí eu me assustei, né? Existem alguns grupos, por exemplo, o IP, que é um grupo de haicaístas em São Paulo, que são arraigados daquela forma, que você tem que ter o Kigo, você tem que falar uma estação do ano, não pode ter verbo, tem assim, uma infinidade de regras, e eles seguem aquilo ali. Então, esses haikais que a gente faz por aí, eles torcem o nariz, eles não aceitam como haikai, não. Mas eu fiz uma oficina de haikai com uma haicaísta, a Madalena, ela é de Niterói, e aí depois disso eu fiquei mais solto no haikai, porque ela deu essa liberdade. Olha, antigamente era assim e ainda existe essa cadeia. Mas hoje, você fazendo 5, 7, 5, é haikai. Tá valendo tudo. Pode ter rima, pode não ter, tá valendo. E hoje já existe até quem defenda que nem precisa ser 5, 7, 5, que basta ter 14, você pode distribuir ele ali nos 3 versos. Existe gente que defende essa ideia. É igual quando você disse do soneto livre. Eu acho que não existe soneto livre. Mas hoje existe um grupo de bons sonetistas, inclusive. Eles fazem sonetos do século XXI, alguma coisa assim, e que eles aceitam o soneto sem rima e até com variações métricas. Mas eu não consigo olhar para aquilo e dizer que é um soneto. Para mim é um poema de 14 versos, né? Eu tenho dificuldade de chamar de soneto. Talvez seja um pouco de preconceito da gente também em relação a isso, né? De querer que o soneto seja perfeito, mas eu não sei. Eu acho que de repente estão fazendo uma variação sobre o tema complicado. Eu acho que o soneto tinha que ser aquele soneto perfeito, mas tudo bem.
né? Eu também, eu ainda enxergo assim, né? Para mim, os sonetos são você pode variar a métrica. Você pode fazer sonetos desde 7, né? Até menores, né? Outro Sim. dia eu postei aí no grupo uns sonetos. Tem um grande poeta chamado Jaci Pacheco, que morou até por aqui, por Juiz de Fora, mas viveu a vida dele praticamente em Niterói. E ele, por capricho, né? Por querer fazer, ele fez sonetos de uma sílaba até versos bárbaros lá, de 14. Nossa. Então ele publicou isso num livro, tipo 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com várias sílabas, e rimado. É incrível, assim, né? Uma sílaba rimado. E repetindo a rima dos quartetos, que é outra coisa que todos os meus sonetos eu repito a rima dos dois quartetos. E Sim. já vejo sonetos também que não obedecem isso. Não. Usam, por exemplo, um par de rimas do primeiro e um par de rimas do segundo quarteto. Mas se você olhar os grandes sonetistas aí do passado, e até os grandes da atualidade, dificilmente eles fazem isso. Pega um concurso de sonetos, por exemplo, você não vê classificação com sonetos assim. E muito menos sem rima, né? Então, para mim, o soneto ainda é aquele tradicional lá. Eu acho assim, a pessoa é livre para escrever o que quiser. É igual trova. Ninguém é obrigado a escrever trova, ninguém é obrigado a escrever soneto. Mas se você predispõe a escrever, escreva dentro das regras, né? Eu também acho isso. Eu acho que se você não é obrigado a fazer nada. Se você vai fazer, tem que fazer do jeito que é, né? Claro. Nós estamos com o nosso tempo terminando. Nós estamos com mais 2 minutos e meio. Eu queria saber o seguinte, o que você quer dizer para esse público todo que veio te ver aí, ó? Entendeu? Você não viu todo mundo, mas tem gente aqui de um monte de lugar. Inicialmente agradecer a você, Arthur, pela oportunidade de estar falando. Quero aproveitar para te parabenizar em público. Disse isso no outro dia na academia, repito agora, pelo assim, excelente as duas coisas, tanto a entrevista quanto as lives de poesia. São duas coisas assim que têm trazido uma alegria muito grande para a gente em tempos de pandemia. A gente fica esperando realmente para assistir. Então, meus parabéns a você. E antes da pandemia, os parabéns à Liga. Eu acho que a Liga, para mim, foi a Leia, né? A Leia JF foi a melhor coisa que aconteceu na cultura de Juiz de Fora aí nos últimos anos, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim. Para mim foi o surgimento, com a quantidade de coisas que vocês fazem, né? De atividades culturais, né? A gente fica cansado só de ver lá a agenda, né? E tentando se encaixar na agenda. E, por último, agradecer às pessoas que... Eu não consegui acompanhar aqui. O meu texto está travado aqui numa fala de alguém. Então, eu não consegui ver. Vi só no iniciozinho aí as pessoas que assistiram a live. Agradecer a todos. E dizer que... Olha, eu falo assim, né? Não há nada melhor de falar do que se ama com quem se ama. Então, a oportunidade de falar de trova, de falar de poesia... a gente tem sempre que aproveitar e só agradecer a Deus por esse dom, que eu acho que é um dom, a gente tem só que agradecer e tentar passar, né? Melhorar o entorno com esse dom que Deus nos deu. E eu espero que eu consiga fazer isso para o resto da minha vida. Muito bom, eu também. Muito bom, eu também. Muito obrigado por tudo que você falou, meu respeito aí, a respeito da Liga, inclusive, né? Eu quero agradecer a todo mundo também que veio te ver, veio me prestigiar esse evento e dizer o seguinte, nós estamos aí para isso, nós estamos juntos, né? Convidar todo mundo, inclusive, para domingo no Projeto Poesia Brasileira, no meu Instagram, eu vou falar de Hilda Hilst. E na semana que vem, na quarta-feira, dia 7, às 19h30, nesse canal da Liga, nós vamos fazer a noite de contos infantis, né? Inclusive com sorteio de uma cesta de livro. Está todo mundo convidado e o Instagram vai me cortar agora em 20 segundos. Então, boa noite a todos, boa noite, Tadeu, muito obrigado. Tá? Boa noite, eu que agradeço. Forte abraço.
Conto com todo mundo aqui às sextas-feiras, às 19h30, no espaço Entrevistas da Leia. Até a próxima. Boa noite, boa semana, bom fim de semana. Tchau para vocês. Igualmente. Bom mês de outubro aí para todo mundo. É isso mesmo.